Bom, já tá gravando aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Como a gente veio falando lá na nossa primeira aula, né? A gente viu muita coisa, né? A gente deu essa introdução da orientação a objeto para vocês. E aí a gente começou trabalhando num exercício de fixação, que eu chamo, fazendo um projeto orientado a objetos, né? É, junto lá na sala de aula, no laboratório. O que eu vou fazer aqui? Eu achei melhor, como é uma aula online e vai ficar gravada, eu vou recomeçar o exercício, tá bom? A gente vai codificá-lo aqui, vai deixar gravado. A gente vai chegar ali na testa cliente ali, né? Que era a classe que a gente tava. E depois a gente dá sequência aí no andamento das nossas aulas. Após eu codificar aqui, eu vou passar para vocês as notas de aula até onde a gente for, completa. E aí vocês a implementem na aula. Se o pessoal não tiver aí nas vossas casas do computador, na FATEC, porque aí a gente vai dar continuidade nas aulas em cima desses códigos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é uma coisa acumulativa. Então, a gente vai codar um pouco hoje, e aí vocês precisam codificar, porque se vocês não codificarem agora, não dá para dar sequência. Pelo menos você não vai conseguir dar sequência no que a gente for explicar, até para ter um completo entendimento de todo o conceito que a gente quer passar, tá? Então, começando. Então, a primeira coisa que aqui tá falando é para que a gente comece mostrando aqui. Deixa eu pôr isso aqui para cá, que isso aqui tá atrapalhando. Aí, pronto, fica aqui. A começar um novo projeto no Java, né? Então, a gente vai colocar aqui File, New Project, Java com Ent aqui e um Java Application, uma aplicação Java Desktop. Vou dar um nome para ela. Então, orienta call a objetos. Objetos. Aqui vale já a gente fazer um comentário que o pessoal fala, Marcos, orientação a objetos, a gente não coloca acento. Como que funciona isso? Pessoal, antigamente, isso era bem rígido, né, do ponto de vista assim. Quando a gente tentava criar projetos em outras linguagens, inclusive, o acento e o cedilha, por exemplo, essas coisas, elas não eram nem consideradas, né? Dava erro na compilação de código, era um furdunço absurdo, assim. Era muito ruim. Hoje, com a coisa mais moderna, se você quiser salvar projetos com acento, com cedilha e assim por diante, as ferramentas hoje até começam a aceitar as linguagens. Porém, a gente fala que não é uma boa prática, pelo menos no meu entendimento, porque a gente entende que isso é uma coisa que, com os anos, né, a gente orienta. A linguagem de programação é uma programação oriunda do quê? Do inglês, né? Então, por uma questão óbvia, até de entendimento, de compartilhamento de código, a gente fala, legal não usar acentuação, tá? Então, por isso que vocês vão ver que a maioria das coisas não, tudo que eu fizer aqui eu não vou usar acento, porque eu já venho dessa velha guarda e eu entendo que é dessa forma, tá? Então eu entendo como uma boa prática, só para ter entendimento. Bom, aí eu dou um finish aqui, ele vai gerar o projeto para nós aqui, né? E aqui agora eu vou ter que colocar um pacote. Que é um pacote aqui no Java? O pacote é como se fosse uma pasta dentro do projeto, onde eu vou armazenar os arquivos. E aí o arquivo é o quê? É o nosso projeto orientação a objeto. Então a gente vai colocar um novo Java Package e vou chamar esse novo pacote. Vou também chamar de orientação a objetos. Pronto, tá? Objetos tudo junto. Então, finish. Agora aqui dentro eu vou começar a criar os meus arquivos. Então, ou seja, aqui nesse passo que nós estamos, nós fizemos o primeiro exercício. Tudo bem? Na sequência agora, a gente vai criar a primeira classe, né? Que a gente viu lá na aula passada, que é a classe de cliente. Então, vou dar um botão direito, um new Java class. Vou dar o nome dessa classe de cliente usando um padrão Pascal Case, que é com classe, com a primeira letra maiúscula. Então, eu vou colocar aqui cliente. E vou dar um finish aqui.
ele vai abrir aqui um editor para a gente digitar aqui. Então eu vou tirar os comentários aqui só para no iCru aqui. Então o que que ele está dizendo aqui na linha 1? Ele está dizendo que esse arquivo pertence ao pacote orientação a objetos, que nada mais é do que essa pasta que a gente está trabalhando. Tudo bem? E aqui a classe de cliente. Public class é uma classe pública. E eu vou colocar o primeiro atributo aqui que a gente vai usar na nossa aula aqui, que é o nome. O nome é do tipo string, né? String nome. Então, ou seja, eu vou receber um texto aqui dentro. Lembrando que ele vai marcar aqui em laranja, vai dar uma observação. São observações normais. Aqui ele está dizendo que essa, essa variável, esse atributo, nome nunca foi utilizado. Por enquanto. Você vai ver que lá na sequência, lá na frente, isso vai sumir. Tudo bem? E aí eu crio um atributo código do tipo inteiro. É a mesma coisa. Você vai ver aqui que ele vai ficar da mesma forma. Tá vendo? Então eu criei aqui, salvei, tá? Então, criamos a primeira classe com 2 atributos inicialmente aí. Agora a gente vai fazer o quê? No terceiro, a gente vai fazer um teste para ver se vai haver a integração dessa classe cliente com o nosso conceito de orientação a objeto. Para isso, a gente vai criar aqui dentro do pacote uma nova Java Main Class. E aí eu vou chamar de testa, porque de teste, tá bom? Testa cliente. Dentro do projeto de orientação a objeto, dou um finish aqui. E aí aqui ele já mostra para nós o que, ó. Vou apagar aqui só para os comentários, só vai ficar mais limpo para a gente. Então, olha só. Ele tem o pacote orientação a objetos. Se eu tirar aqui, ó, ele vai dar erro já para nós. Tá vendo? Ele tem que pertencer ao pacote. Então, tá lá, pacote orientação a objetos. Dentro de uma classe de testa cliente, que foi que a gente criou, e dentro dela tem um método main. E que o método main é? Quando eu clicar nesse play aqui, ó, ou dar um Shift F6, ele vai executar o que tiver dentro desse método dessa classe. Tudo bem? Então, ele é o start do nosso projetinho aqui no caso. Então, indo aqui para o nosso código, o que eu estou fazendo aqui? Então, vamos lembrar algumas coisas. Eu vou fazer o quê? A criação de um objeto. Como que eu crio? Coloco o nome da minha classe, dou o nome do meu objeto, sei lá, eu vou chamar aqui, que nem está aí nas notas de aula, C1, cliente 1, e vou dizer que ele é do tipo cliente. Então, o que ele está fazendo nesse momento aqui? Quando eu executar esse testa cliente, ele vai pegar esse C1 aqui e vai jogar na memória RAM do meu computador aqui, em algum lugar lá. Tudo bem? Então, eu criei o objeto C1. Tá bom, agora eu vou brincar. O que é o C1 cliente? É esse cara que está aqui do lado. Deixa eu fechar esse cara aqui, tá tudo... Esse cara aqui, ó, cliente. Tudo bem? Aí. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo essas duas classes se falarem, porque elas estão dentro do mesmo package, tudo bem? Então eu consigo fazer com que elas conversem. Então tá, voltando para o teste, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu estou criando vou até colocar aqui, uma instância do objeto cliente. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir os dados nos atributos da classe. O que é isso? C1 ponto. Olha lá, quando eu pôr o C1 ponto, ele já entende que ele tem que vir aqui em cliente e lá dentro dela ver o que tem lá dentro. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Vou voltar. Ó. Ponto. Ó. Olha lá. Código e nome. Da onde vem esse código e nome? Da classe mantenedora cliente. Tudo bem? Então vamos lá. C1 ponto código. Foi código que eu coloquei? Não, nome. Nome igual a Rafael. Rafael Consentino. Entre aspas, porque é uma string. E C1 ponto código igual a 1. Tudo bem? Então, peguei os elementos do objeto que está lá na memória, a referência, né, do cliente lá,
na memória que eu chamei de C1, preenchi os atributos código e nome com os respectivos valores para esse objeto. O que ele fala lá? Para a gente criar um segundo. Então, eu vou fazer o quê? Novamente, uma instância do objeto cliente. Ah, Marcos, mas é o mesmo? Sim. Só que agora eu vou criar, lembra da forma que eu falava na aula? C2 igual a new cliente. Então, na memória, eu vou ter dois objetos clientes. Só que um é referência C1 e o outro é referência C2. C2, assim, é melhor aqui. C2, tá? E aí que eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer o quê? De novo, atribuir os dados nos atributos da classe. E aí eu vou colocar C2.nome. E agora ele coloca o nome aqui, Jonas Hirata. E C2.código igual a 2. Pronto. Então o que eu fiz aqui? Eu criei dois objetos, joguei em memória e dentro deles referenciei cada objeto com seus respectivos atributos. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever na tela. Lembra aquele atalho? Eu não vou ficar escrevendo System Out.println. Coloco Salt. Vou pôr aqui, ó, para ficar gravado. Salt. E depois eu dou um Tab. Ele faz isso para mim. E aqui dentro eu apago as aspas e coloco assim, C1.nome, para ele mostrar o nome do objeto 1, Salt C1.código. E também vou fazer o Salt para o C2.nome e o Salt para C2.código. Código. Para mostrar na tela para nós. Tá? Se eu executar aqui com o botão direito Run File, aqui embaixo, olha lá, Rafael Consentino, Jonas Hirata. Tudo bem? Então, o que ele está fazendo aqui? Então, aqui, de novo, como a gente terminou na aula passada, ele está fazendo realmente o conceito de orientação a objeto, passando o quê? Peguei, criei o objeto, atribuí os dados dentro da referência que ele tem e mostrei na tela depois. Fechado? Tudo bem até aí, pessoal? Acho que foi assim que a gente parou lá na última aula. Tranquilo? Então, beleza. Indo para o conceito número 4 aqui da nossa aula. O exercício 4, perdão. Ele fala que os bancos oferecem aos clientes a possibilidade de obter um cartão de crédito. Então, o que a gente fez até agora? Só cliente. Agora ele está falando que esse cliente pode ter direito a um cartão de crédito para fazer as compras dele. Um cartão de crédito possui um número e uma data de validade. Vamos criar uma classe para modelar os objetos que vão representar os cartões de crédito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar na pasta lá da orientação objeto mais uma classe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aqui dentro do orientação objeto, vou dar um botão direito e vou colocar um new Java class. E aí eu vou chamar ele de cartão de crédito, tá vendo? Não é cartão de crédito, é cartão de crédito, tá vendo? E vou dar um finish aqui, ó. Ele vai criar mais um outro arquivo. E agora que é cartão de crédito, tá? Na classe. E aí ele pede para a gente criar um atributo int, que é o número do nosso cartão. E ele fala para jogar numa string a data de validade. Não é int, não é data, não é um date, é um date. Só que no Java, para trabalhar com data, eu vou ter que importar uma classe, uma biblioteca, perdão. Então, isso aí a gente vai deixar para ver mais lá na frente. Então, a priori aqui, como é só para a gente poder entender o conceito do exercício, vamos deixar a data de validade armazenada dentro de um tipo de atributo
string, tá bom? Beleza, criei aqui, ó, cartão de crédito. Tá ótimo. Beleza, criadinho aqui, bonitinho. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um testa cartão. Tá vendo? Que tá aqui, que é o quinto. Então vamos lá. É praticamente a mesma coisa. Testa cartão de crédito. Finish. Então ele vai criar a mesma coisa. Pô, Marcão, então aqui no seu projeto, aqui que você está mostrando para nós temos dois métodos mains. Sim, um em cada classe. E como que eu vou saber qual que eu tenho que executar? Você vai dar o start dentro da classe que tu quer executar, tá? Já vou mostrar isso para vocês aqui na sequência. Então, public static void main que ele está fazendo lá. Então, eu vou fazer o objeto acontecer assim, ó. Cartão de crédito, que é o quê? É um CDC, cartão de crédito, 1 igual a new cartão de crédito. Pronto, criei o objeto CDC1, tá vendo? Tá lá, não foi usado ainda. Tudo bem, beleza. Agora, eu vou colocar os dados. CDC1 ponto. Olha lá, número e data de validade. Ele pede para a gente começar pelo número. No meu nosso cartão de crédito vai ser isso aqui, vai. Esqueci o número, um ponto e vírgula. E o CDC 1 ponto. Data de validade vai ser igual a 1 de 2013. Tá, velho esse cartão, mas tudo bem. Já está vencido até. Vou fazer uma segunda instância. Cartão de crédito CDC 2 igual a new cartão de crédito. Ponto e vírgula. E aí, beleza. Se por acaso aqui eu fizesse isso aqui, ó, ele vai me dar erro. Porque ele está falando que eu estou tentando redeclarar um objeto que já existe. Tudo bem? Então precisam ser cargas diferentes. Então, CDC2. E aí, vamos lá. CDC2 ponto número é igual a 222. E CDC 2 ponto data de validade igual, porque ele colocou 1 de 2014. Fiz a instância de novo. O que eu vou fazer? Vou mostrar esses caras. Solt. Aí eu vou colocar lá, ó, CDC1 ponto número. Solt. CDC1 ponto data de validade. Vai, fião, ajuda eu aí. Aí, data de validade. E agora eu vou mostrar o objeto 2, que é o CDC2 ponto número e solt CDC2 ponto data de validade. Mesma coisinha. Botão direito aqui dentro, que a gente quer que essa classe funcione pelo método main. Run file. Ele mostra os dados dos cartões de crédito aí. Bem, então transitei por dois métodos e duas classes, perdão, por duas classes, né? Uma main e uma classe base aí que nos faz a ideia de que a gente possa criar os nossos objetos aí. Tudo bem? Tudo bem até aí? Está com 4 arquivos dentro da nossa classe, beleza? Maravilha. Seguindo, vamos para o sexto. E não vamos parar. As agências do banco possuem número. Crie uma classe para definir os objetos que representarão as agências. Vocês estão entendendo aqui, ó? Cliente, cartão de crédito e agora agência são objetos do banco. Tudo bem? Então, então ele já tá dizendo para nós a regra que ele quer que a gente trabalhe. Então, isso já é um facilitador para nós. Então, vamos lá. Agora ele quer que crie a agência. Então, ó, botão direito, novo, Java Class, agencia, não é agência, né? Que não tem acento, finish. Então, zoom aqui para melhorar. Vou apagar aqui os comentários. Public Class. O que ele quer que a gente faça aqui, ó? Esse aqui é pequenininho. Ele quer que a gente crie uma
um número, int número da nossa agência. Só isso, mais nada. Tá vendo? Tá? Aí o que ele quer que faça agora? Um testa. Então vamos lá, botão direito, Java main class, testa agência. De novo, de novo. Vamos praticar. Aí aqui eu vou retirar esses caras aqui, para deixar mais limpo o nosso código. E vou fazer a mesma coisa, ó. Agência A1 igual a new agência. Marcão, você está colocando sempre dois objetos. Isso é padrão? Isso é uma lei? O que é isso? Isso não tem nada. É só uma questão de exercício. Eu poderia criar 10 objetos, 15, 1, 2, 8. Dane-se, não tem problema. Tá? Eu estou criando só isso aqui para a gente ter a ideia da coisa didática que a gente possa codificar e entender o conceito que é o mais importante aqui. Minha preocupação é essa. A1 ponto número, tá vendo? Ele já canta a bola para mim, então a agência é 1, 2, 3, 4. Por exemplo. Vou criar de novo um segundo objeto, A2, igual a new agência. E o A2 ponto número vai ser igual a 5, 6, 7, 8. Ponto e vírgula para ele não dar erro. E depois eu vou mostrar quem A1 ponto número e solte A2 ponto número. Na hora que eu mando executar isso aqui, ele aparece os números da agência. Tudo bem até aí, beleza? Só foi mais repeteco. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo e o terceiro. Repeteco. Por quê? Galera, aquilo que eu falo. Prática. A gente cansa, mas depois a gente ganha lá na frente. Com uma questão de entendimento das coisas. O oitavo. As contas do banco possuem o número, saldo e limite. Vamos criar uma classe para representar esse cara, que é a classe conta. Então, ele está seu objeto, novo, Java Class, conta. Vou dar um finish aqui. Então, o zoom. E aí eu vou colocar aqui, dentro da nossa classe conta, um número da nossa conta. Agora, double. Saldo. Double. Valor real. Ponto 52. Tudo bem? Isso é um double. Double. Limite. É o tipo de dado aqui no Java para valor real. Beleza? Ótimo. Criei aqui os caras e agora vou criar o testa conta também, que é o que ele fala aqui para a gente fazer no exercício 9. Ele é um pouquinho mais comprido, porque tem mais atributos, mas até aí não tem problema. Java Main Class, testa conta. Testa conta. Criei a classe do testa conta. Vou apagar aqui para ganhar espaço. E aí vamos lá. Conta C1 igual a new conta. Beleza? Então vamos lá. C1 ponto número igual a 1, 2, 3, 4. C1 ponto saldo, pus lá 1000 conto. C1 ponto limite R$ 500. Tudo bem? Percebam aqui, é uma coisa, né? Lá em cliente, cadê? Atributos, string, entre aspas. Números, não tenho aspas, beleza? A gente, mas isso eu já sei. Não, então ótimo. Mas a gente reforça, porque a gente cansa de ver muitos códigos, o pessoal implementando códigos, gente, onde as pessoas colocam aspas em números, tá?
Dependendo da linguagem, ele vai até aceitar. Por mais que o campo seja numérico, ele até aceita. Tem outros que vão recusar. Então vamos usar o conceito nativo da coisa. Aspas eu só uso em string, data, tá bom? Então são os campos que eu uso aspas. O restante é, nos numéricos, é número puro, tá bom? Vou fazer a instância da C2. Então, lá, conta. Vou criar um segundo objeto, C2, igual a new conta. E aí lá, C2 ponto número igual a 5678. C2 ponto saldo igual a 2000. E C2 ponto limite, limite igual a 250. Pronto, criei os dois objetos, joguei os outros atributos e a gente vai fazendo aqui agora a visualização. Então, solte. Vamos lá. C1 ponto número. Ô, louco. Número. Solte. C1 ponto sardo. Solte. C1 ponto limite. Solte. Agora o C2. C2 ponto número. Solte. C2 ponto saldo. E solte C2 ponto limite. Se eu executar, e vai jogar os valores de número da conta, o saldo e o limite delas. Tudo bem? Então eu estou criando cada um dentro do seu quadrado, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Para trabalhar a ideia dos valores padrões que nós fizemos lá atrás. A gente até comentou isso na aula passada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste aqui. Por exemplo, aqui, ó. Altera a classe conta para que todos os objetos criados a partir dessa classe possuam R$ 100 de limite inicial. Então, o que a gente faz? Vamos supor que a gente já entenda que o limite que o banco já dá de pontapé inicial seja R$ 100. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Agora, a gente vai fazer uma brincadeirinha depois desse 9, do 10 aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar. Antes disso. Deixa eu voltar ao que estava. Antes disso. O testa conta, fizemos, funcionou, beleza. Lindo. Agora a gente vai fazer um outro testa conta, só para eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Que está dizendo aqui para a gente fazer igualzinho, tá? Só para vocês entenderem. Vou criar uma outra Java Main Class e eu vou colocar testa valores padrão. Tudo bem? Bem rapidinho. Dentro dessa classe, o que a gente vai fazer? Ó? Praticamente a mesma coisa que a gente fez lá anteriormente. A gente vai fazer uma brincadeira para vocês entenderem o que é o valor padrão. Eu vou criar aqui uma conta C. Eu vou fazer só um cara, que nem está dizendo exercício, new conta. E eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou dar um solte C ponto número solte C ponto saldo e solte C ponto limite. E vou executar essa classe aqui, tá bom? Quando eu executar, olha só o que acontece. Tudo zerado. Por quê? Lembra, a gente tratou isso lá na aula passada. Quando a gente vem aqui na classe conta e a gente faz a declaração dos atributos, ele assume o valor default de acordo com a origem do tipo de dado que ele é declarado. Então, o tipo inteiro, ele vai sair um zero. Tá vendo? Se é um double, também vai sair zero, só que ele põe um 0.0.
Mas é zero, tudo bem? É só para dizer que esse cara é um double, valor quebrado. Isso acontece com saldo e com limite. O que ele está dizendo para nós? Para fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Só fazer aqui, ó. Lá na classe conta, colocar uns R$ 100 aqui, ó. Para dizer que esse cara nativamente não vai ser mais zero, e sim 100. E fazer o quê? A execução da classe testa valores. E o que ela vai mostrar para nós, ó? Tá vendo? 100. Então, ou seja, ele vai lá no valor padrão dele. Ele vai na declaração, já sabe que esse cara tem um valor padrão e atribui a ele. Foi o que a gente fez aqui. Eu não dei nenhum C, ponto, limite, igual a não sei quanto. Não. Eu fui lá na classe de conta e joguei o valor padrão na declaração do atributo, aquele determinado cara que eu queria. Então, isso entra naquela coisa do valor padrão que a gente tinha trabalhado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para captar a mensagem aí desses 11 exercícios que a gente fez? Tranquilinho? Tudo bem? Tranquilo, você. Beleza, então. Então tá. Feito isso, dá para a gente seguir mais um pouco aqui, ó. Então vamos lá. Dá um zoom maior aqui. Agora a gente vai falar de uma coisa chamada métodos. Lembra que na nossa aula que a gente viu que um objeto, né? Então, nossa, tá duro aqui, peraí. Deixa eu só ver se eu acho uma. Então a gente sabe que dentro de um objeto qualquer, ele vai ter dois caras, que são os seus estados, que é o que a gente veio tratando até agora. Os estados. Então são os atributos nome, número da conta, sei lá, número da agência, tal. E agora a gente vai trabalhar com quem? Os comportamentos. Tá certo? Comportamentos. Ah, então tudo que a gente trabalhou até agora, a gente só trabalhou com estado, só estado, tá? Então, o comportamento ou métodos que a gente vai usar aqui são ações que essas classes podem estar fazendo aí dentro da nossa brincadeira. Então, por exemplo, no banco é possível realizar diversas operações em uma conta: depósito, saque, transferência, consulta, né? Uma nova conta, excluir a conta e assim por diante. Então, o que acontece quando isso está integrado no objeto? As operações elas podem modificar ou apenas acessar os valores, uma consulta, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Essas operações são realizadas em métodos definidos na própria classe. Então, vamos lá. Dentro da classe eu tenho os estados e agora a gente vai pôr os comportamentos dela, né? Então, por exemplo, ali, void deposita double valor. Isso vai lembrar muito o quê? Funções. Creio que lá em JavaScript e tal, vocês tenham mexido com funções, creio eu. Então, isso remete a essa lembrança aí, tá? Então, o que que tem aqui? Eu tenho o nome do objeto, perdão, do método, o que? A lista de parâmetros que ele vai receber e a implementação dentro dele. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, tá aqui void retorno, o nome do nosso método, a lista de parâmetros, o corpo dele, e se ele retorna algo. Então, por exemplo, aqui já fizemos conta C igual a new conta, e aqui eu falo, ó, C.deposita 1000. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pôr R$ 1000 dentro desse saldo que a gente vai já mexer lá na frente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou chamando um método e nesse método eu estou passando um parâmetro. Beleza? Então vamos lá. O método deposita aqui, ó, o que que ele está fazendo, né? No nosso exemplo aqui. Ele simplesmente pega um valor e soma ao saldo atual.
Tudo bem? Que é o que a gente faz num banco, né? A gente tem lá, a gente vai depositar um dinheiro, na hora que a gente deposita o dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá no saldo e atualiza o saldo com o valor que a gente inseriu ou depositou. Aqui não é diferente, tá? Só que ele não tem retorno. Então o que ele faz? Ele só deposita e deixa o valor lá e mais nada. Mas vamos supor que eu quero que ele me consulte um saldo. Tá vendo? Consulta saldo disponível. Então, o que que é a ideia? Eu vou chamar o método para pedir uma execução de algo, só que ele tem que me dar uma resposta. Que é o quê? No nosso conceito aqui é o quê? Ó, consulta o saldo e me mostre. Então, é por isso que eu tenho o advento aqui desse método. Double, porque esse método vai me retornar um valor double. Esse método eu estou chamando de consulta saldo disponível. E aqui eu tenho um return. Ou seja, você vai retornar para dentro desse cara que eu estou chamando aqui o saldo mais o limite que ele tem. Então ele vai mostrar em tela para nós isso. Tudo bem? Porque eu estou mandando ele retornar, tá? Então como que acontece? Ao chamar o método da consulta do saldo disponível, a resposta pode ser armazenada em uma variável do tipo double, como acontece aqui, ó. Eu fiz a instância de um objeto conta, joguei em C, mandei depositar 1.000, tudo bem? Então ele pegou o saldo anterior e somou 1.000. E agora o que eu vou fazer? Eu vou armazenar a resposta, que dentro desse método eu falo, ó, é um tipo double, me consulta o saldo disponível fazendo o quê? Executando esse método. Consulta saldo disponível. Ele vai pegar esse return que ele vai dar nesse método e vai jogar dentro desta variávelzinha aqui, ó. Tudo bem? E depois eu só mostro saldo disponível, tanto, tá? Então agora a gente vai, além dos atributos que a gente tem, a gente vai implementar mais algumas coisas, tudo bem? Tudo bem até aí tranquilo, porque agora a gente vai codificar isso para a gente poder ver na íntegra, como isso funciona. Beleza? Pode ser, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só ver que estão me sessionando aqui. Então, vamos lá. Então, exercício de fixação. Vamos continuar. Então, esse... Eu esqueço de tirar esse negócio. Toda a vida eu tenho que tirar esse negócio aqui que eu não vou instanciar o objeto ainda, mas tudo bem. A linha 5 aqui ignora, tá? Eu vou fazer para frente. Mas vamos supor, ó. A nossa classe conta. Então, eu vou voltar aqui para o lado. Opa, não. Não, 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 não. Vou pegar a minha. Voltei para cá. Olha lá. A classe conta. Como ela tá aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o que está em amarelo, tudo bem? Que são esses métodos. O que que eu tenho aqui? Eu tenho quatro métodos, perdão. Olha lá, para depositar, para sacar, para imprimir um extrato e para retornar um saldo. Bem? Então eu vou começar aqui a codificar. Eu vou usar o void, porque o void é o quê? É um método, é uma chamada para um método. Deposita. Olha lá, usando o padrão Pascal Case, é um método. O método começa com letra minúscula. Esse deposita, o que que ele vai receber? Ele vai receber um atributo chamado valor, que é do tipo double. Então, quando eu chamar, eu tenho que passar esse cara. E dentro dele, eu vou colocar o this. This é o quê? É este. Este cara que é saldo. Saldo, esse cara daqui de dentro dessa classe, que é this saldo daqui de dentro, vai ser igual a mais igual ao valor. Que é esse elemento aqui, ponto e vírgula. O que que é isso aqui? Vocês já chegaram a ver isso aqui, ó? Mais valor, mais igual, menos igual? Já chegaram a ver isso ou não? Só respondam para mim aí. Acho que em JavaScript tem isso, mas não sei se vocês viram. Ah, viram Sim, já? e no PHP. No PHP também, claro. Pô, verdade. Ah, é verdade, vocês têm o PHP. Aqui é a mesma pegada, viu? Não muda nada. Então o que ele vai pegar? Ele pega esse saldo, pega o valor do saldo, soma mais o valor e incrementa nele. Então, top, beleza. Mas se alguém não souber, aí me dá um salve aí que eu explico de novo, não tem problema. Então, ó, fiz aqui, ó. Tudo bem? Tem o deposita, então eu vou ter um void saca.
Que é quem? Double valor também. Eu vou receber um valor quebrado. E aí eu vou diz ponto saldo menos igual valor. Mesma coisa. Fiz para depósito, agora estou fazendo para retirada. Void imprime extrato. Opa, extrato. Tá vendo? Olha lá. Pascal Case, o extrato em letra maiúscula, o E. Tá vendo? Nenhum deles tem retorno. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, esses três métodos, ele vai entrar, vai atualizar o saldo e acabou, não vai fazer mais nada. Vai pegar, vai sacar, vai atualizar o saldo, fazer mais nada. E o imprime extrato é a mesma coisa. Por quê? Aqui, eu já estou mandando ele fazer a impressão. Então, aqui, ó, saldo. Aqui eu vou fazer uma concatenação, tá bom? Emendar um texto com diz.saldo. No Java, o mais aqui é concatenação, beleza? Eu não estou pegando e somando valores aqui, eu estou fazendo a concatenação. Tanto que, ó, texto com valor double. Então aqui ele nem ia fazer essa conta, ele está fazendo uma concatenação, beleza? Para aparecer saldo e o valor na frente. E por último, e não menos importante, perdão, não é void mais, é um double, porque eu vou ter que ter um retorno. Consulta saldo disponível. Olha lá. Não preciso passar parâmetro nenhum, que eu só quero que ele me traga. E agora eu vou ter que dar um return, para ele retornar para mim quem? O dis.saldo. Aí sim, agora é uma soma, porque são dois valores numéricos. Dis.limite. Pô, Marcão, então, dentro do Java, o mais tanto pode ser um cara que faça a concatenação, como possa ser um elemento que faça a adição. Sim. E aqui está ligado exatamente os valores. Se não são, se são numéricos, ele vai somar. Se for uma string, ele vai concatenar. Tudo bem? Tudo bem até aí, beleza? Então fizemos 4 métodos básicos aí, só para a gente poder brincar, tá? Então, beleza. Seguindo aqui, vamos fazer um testa para a gente poder ver esses métodos funcionando. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir aqui, botão direito, new, Java main class. Então, vamos lá. Testa, métodos, conta. E vou dar um finish aqui. Vou subir esse cara aqui também. Aqui também. Aqui também. Vou dar uma ampliaçãozinha aqui. E aí, vamos lá. Então, conta C igual a new conta. C.deposita. Olha lá, tá vendo? Ele já? Tá vendo que ele já, ó, double valor. O que você vai pôr aqui, amigão? Vou pôr 1.000. Marcão cria R$ 1.000,50. 1.000,50. Ponto. Não é isso. Já dá até erro, tá vendo? Ponto 50. Tá bom? Vou deixar 1.000,50 aqui, só pra gente ver. E vou pular um C ponto imprime extrato. Tá vendo? Marcão, se eu executar agora, vai funcionar? Vai funcionar. Se você dar um botão direito aqui e dar um run file, vou só lá, saldo 100, R$ 1.000,50, tá vendo? 1.000,50, tá vendo? Ele põe lá. Então, beleza, vamos seguir o jogo. Olha lá, 1.000,50. Aí, a gente vai fazer um passo a passo para você ver o que vai acontecendo dentro do método da classe. Esse C ponto, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele veio aqui e fez a soma. Perfeito? Dentro da classe conta. E depois ele imprimiu o extrato. Ele veio aqui e fez isso aqui, ó. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Agora vamos fazer um saque. C ponto saca. Quanto? R$ 100. Vou pôr 100,50, vai. Vai ficar redondo as coisas. Ponto e vírgula. E vou C ponto
imprime extrato de novo. Tudo bem? Ah, eu posso executar o método quantas vezes você quiser. Tudo bem? Na hora que eu executar, olha que bacana. Olha aqui, ó. Essa linha é esse imprime extrato aqui, ó. Essa de baixo é esse outro. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu não tinha nada, depositei R$ 1.000,50, o saldo ficou R$ 1.000,50. Eu fui lá e saquei R$ 100,50, imprimi o extrato de novo, agora ele tem 900. Tudo bem? E aí, o que a gente fez aqui? Agora, o que eu vou querer? Eu quero que ele faça para mim o saldo disponível. Um return, ó, double saldo disponível. É igual a quem? C ponto, consulta saldo disponível. Só que o consulta saldo disponível, na hora que você verifica, o que ele faz lá? Ó? Ele só retorna o valor, ele não mostra na tela. Ele retorna, ele faz o processo. Só que eu não consigo enxergar isso. Então, para isso que aqui embaixo eu preciso fazer o quê? Dar um sort aqui e colocar lá saldo, entre aspas, saldo disponível. Um espacinho, mais quem? A variável ou atributo saldo disponível. Opa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai consultar o resultado, vai jogar, vai trazer, perdão, vai jogar dentro dessa variável. E aqui embaixo eu só dou um System Out.println para ele mostrar em tela. Na hora que eu executar, olha lá, 1.000. O que ele fez aqui? Vamos lembrar? De novo, ó, repassando aqui, ó. Quando ele instanciou o meu amigo lá, não tinha nada. Então ele depositou. Quando ele depositou, ele catou aqui, pegou o saldo que estava atual, que era 0, e somou com 1.000,50. Beleza. Mostrei o saldo. Ele mostrou 1.050. Depois eu fui lá e saquei R$ 100,50. Então ele veio aqui dentro desse método, pegou o saldo atual, que é 1.050, e diminuiu de R$ 100,50. E depois mandei mostrar de novo. Então o que ele fez aqui? Foi lá, mostrou. O saldo tá quanto? Agora ele estava 900. E por último, o que ele fez? Dentro de um atributo saldo disponível, ele mandou lá, consulta o saldo disponível para mim. Então ele foi aqui e pegou o saldo, que é 900, mais o limite, que é 100. E retornou. Quando retornou, aqui entrou o quê? R$ 1.000. Tudo bem essa transição? Ela parece ser simples, senhores, mas ela nos dá um entendimento bem interessante de vínculo de métodos com atributos, com retornos, tá? Para deixar bem enfático isso aqui que a gente está fazendo. É um entendimento. Isso que a gente precisa sempre ter em mente, galera. O entendimento é uma etapa importante do processo. Lembra? A gente conversou bastante isso na semana passada. A gente vai codar na mão, a gente vai fazer as coisas da forma mais simples possível, porque depois a gente vai escalar, a gente vai aumentando o nível, porque é isso que acontece num sistema complexo, tá bom? Pode falar, Joel. Professor, só para deixar. Tem muitas pessoas novas aí, né? Muita gente nem sabe o que é limite no banco. É o cheque especial, né, que você está falando. Isso! É o cheque especial. É aquele lá que é um dinheiro que eles te dão, mas não é bom você usar, entendeu? Mas é isso aí, é isso aí. Isso aí. Tudo bem? Beleza? Certo, Joel? Beleza? Então tá bom, maravilha. Beleza, só para os novatos aí. Não, exatamente. E assim, se vale uma dica, não usa esse negócio, não. Às vezes você pega lá, soma tudo, você fala, nossa, tem tudo esse dinheiro, não tem isso tudo, não. Vê quanto você tem de limite lá, que se você passar por ali, meu filho, jogos como que é uma coisa de doida. Muito bem, perfeito. Legal, galera, tudo bem até aí?
Então, aqui que acontece, ó. Como tem muita coisa já para a gente codificar, e aí eu não sei como que tá vocês aí quanto à máquina, mas agora o que que acontece? Depois dessa explicação, o que que a gente viu? A gente viu classe, a gente viu objeto, a gente viu método, a gente viu tributo, né? A gente viu instância. Então, putz, mas a gente tá com uma aula e meia, né? E hoje me preocupa um pouco porque a gente está de forma remota, né? Então, o que que acontece? Na minha concepção aqui, para a gente poder trabalhar e entender o que a gente precisa fazer. Eu acho o seguinte, que agora, com essa codificação que a gente tem aqui, até aqui, eu acho que aqui tá padrão. Então, ou seja, praticamente, se você pegar essa gravação que vai gerar aqui já já, e implementando, ou melhor ainda, pegando as notas de aula e implementando essa parte aqui, tá certo? Chegando no objeto, executando tudo isso que a gente falou, e você tendo entendimento, top. O meu objetivo maior é esse. Você entendeu a base do que a gente quer trabalhar. Top demais. É isso que eu quero. Agora, após isso, a gente tem uma parte de exercícios complementares que eu coloco aqui, que é o quê? Em uma empresa, temos os funcionários que precisam ser representados em nossa aplicação. Então, implemente uma classe chamada funcionário que contenha dois atributos, um para o nome e o segundo para o salário. Depois, faça uma classe testa funcionário e crie dois objetos da classe funcionário, atribuindo valores a eles. Mostre na tela as informações desses objetos. Terceiro, adicione na classe funcionário dois métodos. Essa classe funcionário já existe. Um para aumentar o salário e outro para consultar os dados desse funcionário. Dos funcionários, perdão. Que nem já fizemos parecido. E na classe testa funcionário, teste novamente os métodos de um objeto da classe funcionário. Então, aí aqui seria assim. Aqui eu passei o passo a passo, a receitinha de bolo, tal, como fazer bonitinho, vocês implementarem e rodarem. Fez isso? Top, rodou, houve entendimento. Agora você vai pegar e vai complementar, colocando o quê? Uma classe funcionário e outra testa funcionário. E dentro delas, você vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez, só que com um novo conceito para vocês poderem exercitar. É claro isso? Tudo bem? Top, top, tá bom. Como que eu posso fazer isso com vocês? Eu vou passar essas notas de aula, eu vou colocar aqui no Teams, tudo bem? Por via das dúvidas, eu também mando pro Pietro, tá? Não sei se ele tá aqui, tá aqui? Tá. Pietro tá aí. Então, eu mando para ele, disponibilizo aqui no Teams, tá? Beleza? E para que vocês implementem. Aí eu não conheço, eu não sei como que vocês estão quanto à implementação, se vocês conseguem já implementar isso nas vossas máquinas, né? Ou se teria que implementar isso na FATEC mesmo. Mas se for o caso, na próxima aula, eu gostaria de ver. Eu sou meio aquele professor que gosta de. Não é pegar pela mão, não entendam dessa forma, tá? Mas eu gosto de ver o que vocês fazem. Tem professor que entra lá e fala, "Ah, faz aí, tá tudo certo, não tô nem aí." Não, eu gosto de estar vendo o que vocês estão fazendo, para ter um entendimento, sentar do seu lado, verificar o que está acontecendo, se você tem dúvida, tá? Então eu acho que. Então, eu vou passar esse conteúdo para que até na próxima aula a gente tenha ele todo implementado, porque aí depois a gente vai escalar, porque aí a gente vai entrar em sobrecarga de método, aquela coisa toda. Então, para a gente entrar nessas coisas mais aprofundadas de orientação, eu preciso que vocês tenham essa base implementada. Tudo bem? Fale, Joel. Só esse aplicativo que você usou aí, você colocou na primeira nota de aula? O Como... NetBeans? É? Eu disponibilizei aqui no Teams, eu coloquei até os links do JDK para baixar e do NetBeans, tá? Aqui no Teams. Eu coloquei no Teams mesmo até. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Beleza? Tudo bem, galera? Aí vocês podem ir instalando, só assim, a nível de dica, né? Baixa primeiro o JDK,
instala o JDK, que é o kit de desenvolvimento Java, tudo bem? E depois você coloca quem? O, o NetBeans. E aí você consegue fazer esse bypass todinho que a gente fez aqui, tá? Tá lá já nas notas de aula da anterior, mas eu replico e subo isso aqui para as notas de aula da, da, de hoje. Que eu vou parar aqui, ó, nessa desenvolvimento para a próxima aula. E na próxima aula, aí a gente faz um olhômetro mesmo, eu sento com vocês, quero que veja. Aí na hora que eu ver que tá, beleza, tá sanado, vocês têm um entendimento disso, tá ok. Se precisar que a gente explique alguma coisa novamente, eu vou lá, explico, não tem problema nenhum, tá? A gente tira a dúvida. O importante eu quero que vocês tenham esse conceito implementado, beleza? Com isso funcionando, eu quero que na cabeça de vocês isso esteja claro. Porque não adianta. Eu vou para sobrecarga de método. Sobrecarga de método é uma outra definição mais complicadinha. Se você não tiver essa base que a gente passou até o momento, não adianta eu ir para sobrecarga de método, entendeu? Eu preciso que todo mundo esteja antenado até métodos, até funções. Depois a gente vai trabalhar com sobrecarga. Fechado? Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação em relação ao que a gente viu até agora? Tá tranquilo? Bom, não houve manifestações, então eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Só para. Oi, pode perguntar, Cleiton. Ô, professor, era só para saber mesmo. A aula vai ficar gravada aqui no Teams. Você vai subir lá no canal do YouTube? Como que vai ser? Só para mim procurar ela depois. Não, vai ter as duas formas. Aqui, quando a gente terminar a gravação, ele vai subir aqui, mas eu baixo aqui também, subo pro YouTube e coloco no Teams também. Por que que acontece? O Teams agora, cara, eu não sei, teve uma modificação aí, né? Eu não sei, ele tá restringindo muita coisa. Então eu tenho medo, por exemplo, de deixar essa aula gravada no Teams e, sei lá, cara, daqui uma semana, 20 dias sumir. Eu não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, porque aqui fica padrão mesmo. Depois, quando ele fizer a renderização do vídeo, tudo que demora um tempinho, eu pego, jogo lá no meu canal no YouTube, coloco o link e quando aproveita, vocês se inscrevem lá também no canal. Fechado? Maravilha. Fazer as duas coisas, tá Aí bom? depois você manda o link do canal do YouTube aí, tá Sim, bom? eu vou Obrigado. colocar aqui, o canal que subir lá é só se inscrever lá. Fechou, Beleza? obrigado. Nada. Deixa eu parar a gravação aqui. Parar de gravar, cadê? Ah, não, tá aqui agora. Cadê? Parar de. Não, compartilhar não. Nossa, que legal, esse Teams tá tão diferente. Mudou aqui que faz tempo que eu não mexo nesse negócio aqui. Pera aí, galera. Deixa eu. Rapaz, gravar, parar a gravação. Tá aqui, Marcão. Aí, tô parando.